Olá, bom dia, graça e paz. Estamos chegando agora à primeira carta de João e temos muito que aprender, amém, nessa leitura. Nós precisamos entender que João ele tem um propósito, né? O objetivo de João escrever essa carta. João declara ter escrito para dar garantia da vida eterna àqueles que creem, né? Então, 1 João capítulo 5, versículo 13, e ele diz que é em nome do Filho de Deus. A incerteza de seus leitores sobre sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. Toda comunhão com falsa doutrina vai trazer grande prejuízo aos cristãos. Então é muito importante nós sermos seletos na doutrina que nós vamos ouvir, aceitar e receber. Amém? É claro que a gente vai ouvir muita besteira por aí, a gente vai ouvir muita heresia por aí, mas nós precisamos ter um filtro, amém? E esse filtro ele vem pela palavra e pelo Espírito e também pela vida, né? Se o ensinamento não nos leva a viver uma vida para Deus, uma vida diferente da qual nós vivíamos antes, nós temos que questionar este ensinamento, porque Cristo ele nos salvou e nos mudou de reino. Agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Não pertencemos mais ao reino das trevas. Amém? Temos Jesus como Senhor e não somos donos mais de nós mesmos. Então é muito importante nós entendermos isso. Então, ela foi escrita com os seguintes propósitos também, declarados na própria epístola, para que os filhos de Deus possam ter a plenitude de alegria. Essa alegria pode ser traduzida também por gozo. Irmãos, estar unidos com Cristo é uma coisa completamente diferente, né? O primeiro amor realmente nos faz ter uma alegria inefável. O sábio, em Eclesiastes, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem e somente Deus pode preencher essa lacuna que foi colocada. Quando nós nascemos de novo, Deus vem habitar em nós pelo seu Espírito e Ele cumpre e supre essa lacuna e faz com que nós vivemos uma vida de alegria, de gozo, de paz interior. É bem verdade que no mundo nós vamos ter aflições e Jesus já disse isso aos seus apóstolos. E quando nós lemos a carta de Atos dos Apóstolos, nós vemos o quanto os discípulos sofreram por causa da sua fé. Amém? E ainda hoje nós sofremos por causa da nossa fé. É muito importante nós atentarmos que a nossa vida deve ser vivida para Deus e temos que proclamar as verdades do Evangelho. Mas não somente para isso, né? Foi escrita também para que os crentes não venham a viver na prática do pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então é muito importante nós atentarmos para isso. É claro que nós pecamos uma vez por outra, mas não podemos viver na prática do pecado. Não temos que ter pecados de estimação, nenhuma vida, vamos dizer assim, escondida. Amém? A nossa vida tem que ser aberta, a nossa vida tem que ser vivida em paz, em alegria, buscando ao Senhor, procurando viver para a glória de Deus. Amém? Tendo conduta verdadeiramente de cristão, amém? E também para que reconheçam o fundamento da vida eterna, que é o próprio Cristo Jesus. A fé no nome de Jesus é que nos dá essa oportunidade. Então aqui no capítulo 1 nós vamos ter uma introdução, vai também nos estimular ainda a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros, amém? 1 João capítulo 1 e o verso 1, ele diz assim, o prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vos anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, João está falando aqui da vida que ele viveu com Jesus. E ele diz que o próprio Jesus é a vida eterna. Amém? Ele diz que viu, que ouviu, que percebeu. E o estilo de vida que Jesus veio viver é o estilo de vida que nós precisamos imitar. Amém? Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Como foi que Cristo viveu na terra? Ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele andava de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino e curando a todos os oprimidos do diabo. Amém? Então, é muito importante nós vivermos esse estilo de vida. A gente não viver simplesmente como um mero religioso. Amém? Mas nós estamos aqui para a glória de Deus e andarmos desfazendo as obras do diabo, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. E ele diz que quando nós contemplamos essa vida, nós iremos desenvolver uma vida de comunhão. Amém? Comunhão com Deus, comunhão com o seu Filho Jesus Cristo e comunhão uns com os outros. Louvado seja Deus. Esta é a garantia do Evangelho, né? Porque a substância do Evangelho é a divindade e a encarnação de Cristo. Já a garantia do Evangelho é a própria experiência do apóstolo João. Eles tiveram contato pessoal com o verbo da vida, Jesus. O testemunho apostólico. Eles mesmos dão testemunho de que nele estava a vida, né? Ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo encarnou. Quando Jesus nasceu de Maria, ele encarnou, ele tomou uma forma humana, né? E cresceu em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Foi ungido pelo Espírito Santo e partiu para mostrar e viver como um homem cheio do Espírito Santo deve viver. Amém? Ele é o nosso exemplo. Ele é a nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? Então, o propósito da pregação do Evangelho, no versículo 3, para que os crentes possam ter comunhão com os apóstolos e com todos os cristãos, para que os crentes possam participar de todas as bênçãos e privilégios que os apóstolos obtiveram da sua comunhão com Jesus Cristo. O resultado do Evangelho é a plenitude de gozo que vem da comunhão com Deus. Amém? Então é muito importante nós atentarmos isso. Comunhão com Deus. Você tem tido comunhão com Deus? Tenho, pastor. De vez em quando eu faço uma oração, de vez em quando eu vou à igreja. Você acha que isso é ter comunhão com Deus? A nossa comunhão com Deus, ela vai além disso. E é sobre isso que nós vamos ver neste vídeo e nos próximos que virão. Amém? Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, João está trazendo aqui equilíbrio, amém? Ele está nos informando que a mensagem do Evangelho é essa: Deus é luz. Aleluia, eu fico tão feliz com isso. Conhecer o caráter de Deus vai revelar com que caráter nós devemos viver na terra, amém? Entendendo que Deus é luz, que não existe trevas em Deus, que nada de ruim vem de Deus, que nada do mal vem de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia toda é tentando mostrar a aproximação, o amor de Deus pelo homem. Jesus Cristo veio para revelar o Deus que veio resgatar o seu filho que havia se perdido lá no Éden, quando ele pecou e morreu espiritualmente. E Jesus veio para isso, amém? Só que antes ele viveu uma vida santa, justa, piedosa, sem pecado. Outra coisa, morreu pelos nossos pecados, amém? E ressuscitou para que, pela fé nele, nós possamos morrer para o pecado, ressuscitar para andar em novidade de vida. E essa novidade de vida é comunhão com Deus. E em Deus não há trevas, amém? Então, nós precisamos entender que nós não somos mais, vamos dizer assim, praticantes do pecado. Nós agora somos filhos de Deus. Pecamos, porém esporadicamente. E quando pecamos, quando confessamos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E nós precisamos avançar no conhecimento dessas bênçãos
Amém? Para que, através de Cristo Jesus, nós possamos salvar outros. Não podemos dizer que não temos pecado. Amém? Mas podemos dizer que agora somos filhos de Deus, temos comunhão com Deus e vamos andar na luz. Você está disposto a andar na luz? Então fica comigo nesses vídeos aqui, que durante essa semana nós vamos estar aprendendo e resumindo a primeira carta de João. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença do Senhor e uma boa semana. Se proteja, se guarde, guarde seus olhos, seus ouvidos, amém? E se alimente da palavra de Deus. Leia 1 João, quando terminar, volte e comece a ler novamente. Será uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Um grande abraço.